não tem como não falar, porque eu não me omiti nesse processo, como inúmeros outros não também se omitiram. A greve aconteceu, retornei do meu estado e acompanhei passo a passo. Conversei, inclusive, com os caminhoneiros do Rio Grande do Sul, em diversos momentos, e eles deixaram muito claro que, para a greve terminar, seria necessário que a Câmara votasse o projeto que estava em pauta, que, no fundo, tratava dessa questão do entendimento, principalmente para assegurar os 0,46 centavos sobre o diesel. E aí a Casa votou por unanimidade. O Senado cumpriu a sua parte. Essa votação foi unânime. Houve alguma discordância natural de interpretação do momento, mas todos com a mesma boa vontade, se o projeto deveria ou não ser alterado, voltar para a Câmara. Mas, enfim, nós sabíamos que não voltaria e não voltou. Então, o Senado cumpre a sua parte. Eu agora quero falar daqui para frente, e não só ficar olhando pelo retrovisor. Eu diria aquela frase histórica: a greve terminou. E agora, João? E agora, João? O governo, via decreto, anuncia que vai ter cortes em todas as áreas, via decreto, principalmente nas áreas sociais, como saúde, educação, trabalho escravo, seguridade social, e por aí vai. Na área da moradia, até policiamento nas estradas. O decreto que o governo baixa vai nesse sentido. Ora, senhor presidente, eu me sinto com muita tranquilidade, porque há 3 anos atrás, para vir à tribuna e falar, há 3 anos atrás, o senador Requião também assina aquela PEC, nós já dizíamos para todos que o país ia sangrar. Infelizmente, acertamos. Encaminhamos, inclusive, com, se eu não me engano, 36, 37 assinaturas, aquela PEC propondo a antecipação das eleições. Porque não tem projeto nenhum de nação esse governo. E aqui demonstrou mais uma vez, quando outras alternativas viáveis poderiam ser apresentadas, nenhuma delas ele teve coragem de apresentar, a não ser, até porque apresentou aquela tal de PEC 95, congelando todos os investimentos. Se congelou todo o investimento, agora ele tem que fazer rearranjo, arranjar aquilo que é impossível da forma que ele construiu. Por isso, senhor presidente, que eu insisti muito. Eu dizia, a história vai mostrar o equívoco de olharem como única saída o afastamento da presidenta Dilma, que nós aqui fomos totalmente contra, e apontávamos, então, que era muito melhor irmos para as eleições gerais. Infelizmente, não fomos entendidos. Nós não fomos, não sou eu, um grupo de senadores não foi entendido. O que acontece agora? Alguns dizem, mas falta 4 meses para as eleições. Sim, falta 4 meses, mas não são 4 meses, são 7 meses. O novo governo só assume em 1º de janeiro. E aí, podemos fazer discurso aqui para todo lado, para todo gosto. Mas quem vai pagar a conta é a população, porque esse governo não tem projeto. Está comprovado que os próprios parlamentares da base do governo vêm à tribuna e dizem um governo que não tem nenhuma proposta responsável, séria, que aponte caminhos. Qualquer país do mundo, numa crise como essa, nós teríamos, e erramos, caminhado para a antecipação das eleições. Serão mais 7 meses de sofrimento. Eu usei o termo que repercutiu no Rio Grande, o país está sangrando há 3 anos e vai continuar sangrando até que assuma o novo governo. Eu espero que no debate que vamos ter agora, a partir de agosto, entre os presidenciáveis, e o senador Requião é um dos, e sempre teve posição muito firme aqui nessa tribuna, se discuta um projeto verdadeiro de país, um projeto que aponte para frente, para o crescimento do país.
e não só como é que vão pagar ou não pagar esta ou aquela conta. Senador Requião, sempre uma parte de Vossa Excelência é bem-vindo, e Vossa Excelência, ainda hoje, sua assessoria me ligava, se nós estaríamos aqui. Claro que estaremos, como sempre estivemos, e Vossa Excelência até aqui, um dos mais presentes nessa casa. Senador Paim, o verdadeiro projeto desse governo é não ter projeto. É aquela teoria da dependência, daquele livreto do Fernando Henrique, do Enzo Faleto, não é? Publicado há muito tempo atrás. É a transformação do país no Porto Rico. E hoje nós vemos que, paralelamente às denúncias da corrupção na estrutura do Estado, na estrutura política, isso foi muito bom. Nós saudamos aqui o início desse trabalho de investigação em prosa e verso. Ao lado disso, na verdade, o que queriam não era o combate à corrupção, era a transformação do Brasil num país dependente de outras economias, principalmente a da norte-americana. Eu tenho insistido, quando grampearam o telefone da presidente e grampearam toda a estrutura administrativa do país, eles não procuravam combater a corrupção. Eles queriam simplesmente derrubar o governo e tomar conta do petróleo brasileiro. Nós estamos dentro de um projeto geopolítico norte-americano. Esse liberalismo econômico, senador, é uma loucura total. Veja, nós fomos transformados em bobos aqui para votar o subsídio ao petróleo. O governo deixa isso de lado e, como Vossa Excelência estava esclarecendo agora, resolve por decreto. Resolve o quê? Não resolve nada. Subsidiaram os importadores. O mundo inteiro subsidia exportadores, não é? Nós subsidiamos importadores. E o mundo coloca tributo na importação para privilegiar a produção nacional. Aqui é o contrário. Todos esses subsídios são para facilitar a importação de combustível. E mantém-se esse insano sistema de cálculo de custo da Petrobras. É uma insanidade total, não tem cabimento isso. Aumentos diários. Tivemos aumento agora, esse fim de semana. Aumento de gasolina, 0,74%. É um escárnio isso. E a tal entrevista coletiva que foi dada ontem pelos ministros e pelo dirigente da Petrobras, é uma verdadeira loucura, é um nonsense. Ninguém consegue entender o que eles estão dizendo. Mas remanesce o quê? Nós temos que defender o livre mercado. Senador Paim, livre mercado com a polícia contendo o protesto dos consumidores que não querem pagar o exagero que o monopólio do preço estabelece. Petróleo é tarifa pública, como é telefone, como é eletricidade, como é água, como é esgoto. Mas o Estado se omite de controlá-lo e deixa na mão de interesses de empresas petroleiras estrangeiras e de alguns importadores. Na verdade, são cerca de 400 importadores, mas os significativos são a Shell, a Cosan e a Ipiranga. E foi essa gente que recebeu o subsídio para continuar ganhando rios de dinheiro. Enquanto isso, o parente, segundo uma reportagem do Nassif, comunica à Bolsa de Nova York que a Petrobras está insolvente, que não vai conseguir pagar mais os seus débitos e antecipa pagamento de débitos com venda de ativos. Então, ele está destruindo a empresa para antecipar pagamento de débitos e, desta forma, a Petrobras passa a não poder mais produzir na mesma velocidade, com a mesma intensidade, o mesmo volume que produzia. Ele tenta evitar que a Petrobras consiga empréstimos no mercado internacional. Ele está destruindo a empresa em favor do quê? Do mercado. Me perdoa, senador Paim, a expressão. Eles são verdadeiros idiotas. Eles são religiosos do mercado e estão sacrificando o Brasil e o povo brasileiro de uma forma rigorosamente absurda. Então, senador, o combate à corrupção, e a corrupção existia de uma forma horizontal no Brasil, mas ainda existe. Não são os mesmos corruptos que mantinham os diretores da Petrobras, o presidente, os vice-presidentes, que estão mandando no Brasil hoje.
e tocando a flauta do neoliberalismo são os mesmos. Eles estão no governo. Então, se removeu da vida política aqueles que tinham ainda uma visão progressista, nacionalista, que ainda tratavam o Brasil e o nosso povo com dignidade. Mas estão liberando para cometer o ato da destruição total do Estado os verdadeiros corruptos. Os corruptos estão sendo liberados sistematicamente. E, de repente, a gente vê aí que o próprio Ministério Público Federal arquiva inquéritos de denúncias pesadíssimas, denúncias que se transformaram em convicção em relação a alguns políticos e administradores e os colocaram na cadeia. Mas essa convicção não se consolida para os que estão a favor do entreguismo do Brasil. É uma satisfação poder aparteá-lo nessa manhã de sexta-feira. O país só tem uma solução. É a eleição direta. E o povo tem que decidir o seu modelo econômico, político, administrativo. Isso não pode ficar na mão de banqueiros. Os lucros dos bancos são simplesmente fantásticos. Num país que não cobra lucro de capital e não cobra imposto de renda sobre dividendo acionário. Brasil e a Estônia, os dois únicos países do mundo. Então, nós estamos num verdadeiro impasse. Agora, como é que os caminhoneiros vão se comportar? Bandidos os caminhoneiros, lockout é a greve de patrões. Eles esperavam o quê dos empresários do transporte? Que quebrassem com a política do parente do Temer e do Meirelles? Vossa Excelência não estava, senador, na reunião da CAI, onde eu coloquei para o ministro da Fazenda algumas razões absurdas, do absurdo que era o cálculo de preço, vinculado na alta do dólar e no preço do petróleo internacional. Então, eu demonstrava com toda clareza que se o dólar ficasse subindo e, de repente, na Inglaterra, o Brent, o barril de petróleo, dobrasse de preço, o petróleo brasileiro ia custar 4 vezes mais do que custa agora. Mas nós somos autossuficientes em petróleo. Nós produzimos o que consumimos. E nós podemos refinar 97% disso tudo. Mas não, eles diminuíram a capacidade de refino, programaram a diminuição nas usinas para facilitar a importação. E a importação fica uma maravilha, porque o preço aqui está no pico. Recentemente, a média é 50% acima do preço internacional, então os importadores compram lá fora e vendem aqui dentro com lucro simplesmente fantástico. É preciso que se quantifique quanto ganhou a Cosão, a Copel e as grandes empresas importadoras, a Ipiranga. Nós estamos sendo roubados, senador, roubados. E me impressiona que esse Senado não estivesse nessa sexta-feira aqui, com a plenitude dos senadores, trazendo com toda a clareza um protesto claro e o entendimento para a população. A população precisa entender que essa defesa do livre mercado é contra o Brasil, é contra o crescimento do país, contra o nosso desenvolvimento industrial. E nós estamos entrando numa situação muito difícil. Acabaram com o trabalho com carteira assinada, é o trabalho intermitente. Mas o trabalho intermitente sem carteira assinada não credencia, não possibilita ao trabalhador acesso ao crédito. Ninguém dá crédito a quem não tem a garantia da receita. Então, o nosso movimento comercial diminui e a nossa receita também vai declinando de uma forma extremamente rápida. E eles continuam no governo. Sai o Meirelles e entra um preposto do Meirelles, um mandalete do Meirelles, praticante de uma religião que é a religião do mercado. E diz na comissão: senador Requião, eu tenho com Vossa Excelência uma contradição muito grande. Eu acho que o mercado vai resolver o problema. O mercado, o livre mercado é que vai resolver o problema. A mão invisível do mercado. Mas, ao mesmo tempo, eles controlam o mercado para cima, com a força nacional. Nós estamos, senador, numa situação terrível no Brasil. Terrível. E, de repente, supostos candidatos a presidente da República não dizem uma palavra a respeito disso. Nada.
rigorosamente nada, ou seja, estão todos na mão do famoso mercado. Então, senador, eu quero cumprimentá-lo pela presença no Senado nessa sexta-feira, ao mesmo tempo que o seu aparte deu a mim a possibilidade de me expressar e colocar o que eu penso dessa violência toda que se comete contra o Brasil, nesse movimento de repressão aos caminhoneiros. O livre mercado está sendo contido pelo Exército, pela Força Nacional e pelas polícias. É um verdadeiro absurdo. E fica aqui a minha solidariedade ao movimento dos caminhoneiros. Senador, é bem verdade que eles fazem um movimento corporativo, eles estão defendendo o seu negócio. Eles não têm uma profundidade maior numa visão da macroeconomia e da geopolítica, mas reagem com vitalidade, estão vivos. E nós, sem a menor sombra de dúvida, estamos acreditando que eles são, no Brasil hoje, os novos partisãs contra a entrega do país. Senador Requião, Vossa Excelência sabe a admiração que eu tenho por Vossa Excelência. E que bom seria, eu diria, senador Requião, que o PMDB, num gesto de grandeza, indicasse Vossa Excelência. Vossa Excelência não é daqueles de fugir do campo de batalha, tanto que está colocando seu nome à disposição pelo aquilo que eu sei. E como o PMDB não decidiu, como seria bom, porque o PDT já decidiu. O PT já decidiu, bom, se tiver alguma mudança vai ter, mas já decidiu. Outros partidos já decidiram, né? O PCdoB decidiu. Eu não estou citando outros nomes, cito Vossa Excelência, porque Vossa Excelência está aqui no plenário, depois de um feriado, discutindo pelo seu discurso, aí sim, um projeto Senador, de nação. A minha assessoria me adverte aqui que quando eu falei dos importadores, ao invés de falar Shell, eu falei Copel. É porque a nossa Copel, no Paraná, está sendo roubada também por um governo absolutamente irresponsável e corrompido. Com essa correção, inclusive, do senador, na sua grandeza, porque o outro, isso passa despercebido. Ele não, ele vem e corrige de imediato. Mas quero repetir isso, que o PMDB tenha essa grandeza. Olha um debate com Vossa Excelência e com outros, do PT, do PDT, do PCdoB, seja de quem for, não importa. Eu não quero citar nenhum nome aqui, porque senão o país já partidarizou como sempre. Não, eu só estou dizendo que o senador Requião é um candidato a presidente em potencial, não só porque ele falou hoje, ele foi num evento em Porto Alegre. O evento era na Assembleia, meu querido senador. O evento na Assembleia, aí estava uma onda se eu tinha que falar ou não, senador Thiegues. O senador Requião sentado do meu lado, só o pai fala e eu não falo também. Num gesto de solidariedade, claro. Não, mas todos já tinham acertado, mas uma figura principal era ele. Aí me deu a oportunidade, claro, que eu falasse. Essa grandeza sua e é permanente, é com todos. Quando eu fui a seu estado também, Vossa Excelência era a figura principal de um grande evento lá, e Vossa Excelência, não, aqui falo eu, e tu encerra depois. Esse é o senador Requião. Então, a gente tem por ele uma admiração, por princípio e pela ação. Não é daqueles que só falam e não faz. Eu dei 2 exemplos aqui de gestos de alguém que, sem sombra de dúvida, é um líder. E ao PMDB, fica aqui um conselho, eu que falo tanto antecipar as eleições, mas se não deu, tudo bem, vamos para a época ajustada. Mas eu queria seria muito bom para o país que Vossa Excelência estivesse entre aqueles que são candidatos para fazer o debate dos temas que eu assino embaixo, que Vossa Excelência falou aqui agora. Senador Paim, eu exerço um protagonismo representando o Paraná na política nacional. Eu não sou um aventureiro da política. Eu coloquei o meu nome à disposição do PMDB como um possível candidato a presidente da República, inicialmente numa pesquisa de opinião. Eu quero saber se ainda existe o velho MDB de guerra dos nossos antigos líderes, do Ulisses Guimarães e daquele pessoal todo. Se ainda existe o PMDB do nosso programa, que nunca foi modificado, que é o Esperança e Mudança. Um programa nacionalista, desenvolvimentista e popular. Porque eu não posso me opor a isso tudo que está acontecendo sem oferecer uma alternativa. Então, na verdade, quando eu digo que coloquei a minha candidatura, eu estou fazendo uma pesquisa de opinião dentro do PMDB, fundamentalmente entre os delegados e a nossa base.
Eu quero saber se esse PMDB ainda existe. E se uma candidatura nacionalista e popular, democrática acima de tudo, seria aceita pelo PMDB. Estou pesquisando, conversando com delegados. É evidente que se eu perceber que isso é possível, eu vou em frente. Mas não há uma ambição pessoal de disputar um cargo. Eu acho que o nosso papel aqui no Senado é importantíssimo também. Estamos nós dois aqui, mais o nosso presidente, numa sessão de sexta-feira. O senador Thieres, que assumiu ontem, já está presidindo. Assumiu ontem e não tirou férias no fim de semana. Mas o que é que nós estamos fazendo aqui? Tentando esclarecer a opinião pública. Mostrar que esse aumento de petróleo é uma farsa a favor da destruição da Petrobras e do lucro das grandes multinacionais. Mostrar que nós não temos ministro da Economia e que o nosso governo é comandado por aquelas mesmas pessoas que patrocinavam os corruptos da Petrobras, se é que não eram eles mesmos os próprios corruptos diretamente, como indicam as pesquisas, as investigações e a denúncia do Ministério Público. O esclarecimento é fundamental, temos que levantar o nível de consciência da população. Nós estamos com o Lula preso. Eu sou advogado, senador Paim. Não consigo entender uma prisão e um crime sem corpo do delito. Agora, veja bem, quem fazia oposição à política do Lula aqui no plenário, fundamentalmente, era esse senador que vos fala agora, era eu que fazia. Nunca aceitei o Meirelles com a sua política neoliberal. Me lembro. Na condução do Brasil, nunca aceitei o Joaquim Levy. Então, dizem, o Requião é um preposto do PT. Não, eu fui oposição forte à política do PT. Agora, eu não sou um nécio a ponto de desconhecer os avanços que o Partido dos Trabalhadores realizou no Brasil. A integração de 17 milhões de brasileiros no mercado de trabalho, no mercado de consumo, as políticas sociais, o aumento do salário mínimo. A importância que a nossa política externa passou a ter sob o comando do Celso Amorim. O Brasil era respeitado no mundo. Hoje nós somos ignorados, nós não existimos mais no concerto das nações. O governo é absolutamente desprezado pelas lideranças que dirigem a política do globo terrestre hoje. Nós estamos numa posição rigorosamente ridícula. Exército na rua para impedir que o consumidor proteste contra um preço rigorosamente absurdo. Onde é que está o liberalismo econômico? É um liberalismo sustentado pelas Forças Armadas e pelas polícias. Não é possível que a população não entenda. Agora, eu acho que está se construindo uma consciência de oposição muito forte. Esse governo liberal não ganha eleição mais. PSDB acabou. Não acredito no Bolsonaro. O Bolsonaro é uma brincadeira da Rede Globo que foi carregado até um determinado momento para fazer oposição ao governo de então. Eu acho que a consciência contra o liberalismo econômico vai crescendo e terá uma mudança em qualidade. Vai se transformar numa consciência desenvolvimentista e nacionalista. Mas, de repente, nos asseguram que o judiciário não deixa ter candidato progressista no Brasil, que eles serão afastados por um motivo ou por outro, que quem escolhe agora os candidatos à presidência da República é o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. Esta consciência tem que se estabelecer, porque este povo tem que dizer com clareza que não aceita ser dominado por uma elite medíocre, completamente desinformada e fascinada pelo liberalismo econômico e conduzida pela geopolítica dos Estados Unidos. Senador Requião, eu peço ao nosso querido senador Thieres que, dentro do possível, possa nos dar um tempo maior, eu sei que Vossa Excelência dará, pela importância da parte aqui do senador Requião, né? E que ele lembrou aqui que a democracia é isso que ele falou, e que Vossa Excelência tem falado, eu tenho falado. Eu repito muito, senador Requião, com a democracia tudo, sem a democracia é nada. E por isso, nesta linha, já que eu falei tanto em eleições gerais, repito de novo aqui, e nós juntos falávamos há 3 anos atrás, nesse momento,
O melhor caminho é esse. Bom, se não pudesse agora, que seja daqui a 4 meses, e que a gente possa ver todos os candidatos em campo defendendo, eu diria, o seu time. Quando eu digo o seu time, é a sua proposta, o seu projeto de nação, as causas que ele defende, claro, quanto mais abrangente possível. Eu espero alguém nessa linha do discurso de Vossa Excelência que defenda os interesses dos 210 milhões de brasileiros. Eu digo aqui, na linha que falou também Vossa Excelência, o PT apresentou o seu candidato, que é o Lula. O PDT apresentou o Ciro. O PMDB poderá apresentar Vossa Excelência. O PCdoB apresentou a Manuela. O PSOL apresentou o Boulos. Podíamos lembrar aqui Álvaro Dias pelo Podemos, enfim, todos. Cada um apresente quem quiser, não importa se a sua visão é de centro, é de direita ou é de esquerda. E deixar o povo decidir. Deixar que o povo decida quem vai ser o presidente. Alguém sempre da imprensa, quando eu falo a situação do presidente Lula, nessa linha que concorda, assim embaixo, da justificativa de Vossa Excelência, a que é levantada como advogado, né, subsidiando aqueles que não querem entender de que ele é candidato, como os outros também são, e o povo é que vai dar a solução. Vamos ver os projetos de cada um, e o povo, naturalmente, com a sua sabedoria, em qualquer país do mundo acontece isso. Quando chega no momento que chegamos no Brasil, a saída é as eleições gerais. Claro que eu não gostaria de ver o país repetindo essa frase, continuar sangrando por mais 7 meses. Quem gostaria? Ninguém gostaria. Tem uma frase que eu marquei na minha vida, eu falava para o meu motorista, olha, meu amigo, perca um minuto, mas não perca a vida no minuto. Né? Perca um minuto, mas não perca a vida no minuto. O que eu quero dizer? Que num minuto eu posso perder a vida. O senhor pode perder a vida a qualquer hora. E nós vamos ter que esperar, não um minuto, nós vamos ter que esperar 7 meses. 7 meses para o país sair da situação que se encontra. E eu falava aqui, senador, primeiro, disseram que a saída era afastar a presidente Dilma. Afastaram. Tudo piorou. Mas daí, para piorar mais ainda, aprovaram aquela PEC 95, que congela todos os investimentos por 20 anos. O que eles têm que fazer agora? Se revogasse a PEC 95, eles poderiam ir para outras alternativas, que não ser essa, de tirar principalmente de 35 programas sociais, pela crise que o país passa. Mas não contente, e Vossa Excelência também citou, vieram com a reforma trabalhista, que nos obrigou a apresentar um projeto para revogar e apresentar uma nova CLT, que já estamos discutindo há 9 meses, buscando uma relação direta, respeitosa, direitos e deveres de empregado e empregador. E não como eles fizeram. Apresentaram uma verdadeira CLE, uma consolidação das leis do empregador, monitorado, todo mundo sabe, principalmente pelas grandes confederações, tanto de banqueiros como também de empresários, seguindo a orientação, dando orientação, não é seguindo, dando orientação para o presidente Temer. O resultado está aí. Nós chegamos, pela primeira vez na história, a 27 milhões, segundo o IBGE, entre desempregados, aqueles que desistiram de procurar emprego, os que estão com o trabalho precário, tipo esse intermitente e o tal de contrato autônomo exclusivo. É uma situação, eu diria, quase de caos, que beira, poderíamos dizer aqui, que se não tivermos uma solução, que eu espero a curto prazo, que a chama, que a luz das eleições ilumine o caminho de todos, para que a gente possa, então, assegurar ali na frente uma proposta que olhe para o conjunto da nossa população. Senador Thieres, nesta manhã aqui, muitos gostam de dizer sempre o day after, eu prefiro dizer o dia depois mesmo. Eu, naturalmente, perguntaram se eu ia ficar em Brasília. Claro que vou, porque quem não está preocupado com o país... Falava, inclusive, com o presidente Eunice, dizia, não, eu vou estar em Brasília também. Enfim,
com essa preocupação de estarmos aqui falando o que vamos fazer daqui para frente. Eu espero, eu diria mais, senador Requião, se não é possível as eleições já, que libere os debates o mais rápido possível, para que os pré-candidatos sejam chamados a apresentar seu ponto de vista sobre qualquer tema. Sejam chamados como homens públicos que apresentaram a sua pré-candidatura e querem apontar caminhos o mais rápido possível. Mas nessa linha, senhor presidente, eu quero fazer aqui, antes de encerrar, uma homenagem ao senador Donizete. É autor de um projeto, para mim, que vai na linha da cidadania. A relatora foi a senadora Ângela Portela, que quer que nas salas de aula desse país, na biblioteca, pelo menos, de cada escola, não interessa o nível, a gente tenha lá a nossa Constituição, para que os alunos conheçam a nossa Constituição, ter o nosso ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ter o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ter o Estatuto da Igualdade Racial, ter o Estatuto do Idoso. Eu, dessas leis, a Lei Maria da Penha, dessas leis todas, 4 delas eu tive a alegria de ter sido o autor, uma fui relator, e estou aí com o Estatuto, que eu chamo a nova CLT, e também com o Estatuto dos Caminhoneiros. Por isso que eu tenho a mesma visão de Vossa Excelência, porque conheço a área e a situação dos caminhoneiros. Eles foram ao extremo porque foram obrigados. Há 6 meses atrás estava avisando o governo, não dá mais para aguentar. Nós estamos pagando para trabalhar, nós temos família, como todos têm. Aí eles tiveram que chegar no extremo de fazer essa paralisação, que deu um impacto mundial. Eu ontem, como não pude falar aqui, e falei lá na Comissão de Direitos Humanos, eu mostrava a manchete da maioria dos países de primeiro mundo, dizendo o absurdo que estava no país. A que ponto chegaram com esse governo Temer? Sem direção, sem coordenação, não dizendo em nada por que veio, e se criou esta situação. Por isso é que eu, quando apresentei, por exemplo, o Estatuto dos Motoristas, quando eu apresentei o Estatuto de todos os profissionais que atuam nessa área, seja taxista, seja aplicativo, seja motorista de ônibus, de van, de táxi, seja motorista de caminhão, como foi o caso que me levou, e ainda eu conversava antes da minha votação aqui, que votamos todo mundo junto, foi unânime aquela votação, para apontar uma luz, que essa luz, eles então suspenderam a greve, confiando no que o Congresso havia encaminhado. Agora, pelo outro lado, é bom lembrar que não é só nós. 90% da população, ou seja, 87,5% da população, em pesquisa publicada recentemente, apoiaram o movimento dos caminhoneiros. Olha, acho que alguém gosta, não é só de fazer ou não fazer greve, é de ficar numa fila que muda quarteirão, 3, 4, 5, 6 quadras, e assim mesmo apoiando a greve, porque ele sabe que nem o gás estava chegando mais, os dados e o custo exorbitante, que daqui a um pouco não é não ter gás, é não poder comprar o gás. Gasolina nem se fala, diesel então, álcool a mesma coisa. Por isso que a população abraçou o movimento desse setor, com toda a repercussão que deu. Eu tive, antes ainda da votação, eu recebi um documento da FETRAF-Sul, que é ligado à CUT, Movimento dos Trabalhadores da Agricultura Familiar. Recebi outro da FETAG, que é ligado também àqueles que atuam nessa área da agricultura, e me mostravam todos os dados do que estava acontecendo. E eles dizendo, assim mesmo, nós estamos apoiando a greve. Mas pediram, senador, por amor de Deus, faça um apelo aí para os senadores, para que esse projeto não volte para a Câmara e que seja o sinal para concluir a greve. Porque milhões de ovos
posto fora, segundo eles, milhões de frangos morrendo, pintos nem se fala, né? A situação dos suínos, das próprias vacas e bois, enfim, no linguajar bem direto, a situação daquilo que eles colhem na agricultura e tinham que mandar para a cidade. Não tinha, eles estavam falindo, quebrando. Então, eles queriam uma luz. E aqui eu elogio todo o Senado, que a votação foi por unanimidade. A discordância foi num ponto que, infelizmente, via o decreto, virou um absurdo, né? Foi atacar aqueles pontos de um governo que não tem iniciativa, que assusta a todos. Concluo, senhor presidente, para que possamos ouvir com mais tempo o senador Requião e, inclusive, Vossa Excelência, sobre estar aqui hoje, dialogando, conversando. Vamos estar segunda-feira aqui novamente para apontar para frente e, oxalá, a gente possa, todos juntos, ir construindo um projeto de nação, que esse povo querido brasileiro, dessa nossa pátria, que todos nós demos a vida por ela, possa continuar tendo esperança. Eu digo mais, esperançar. Esperançar, senador Thieres, ele vai além. Esperançar é ter esperança e ajudar a fazer acontecer, para que a esperança se torne realidade. É preciso esperançar. Esse país tem tudo para dar certo. Obrigado, presidente, a tolerância de ambos, e obrigado pela parte, senador Requião.